Glória a Deus, muito bom estarmos juntos nesta noite, ouvindo a voz do Senhor, podendo compartilhar daquilo que Ele nos tem dado, muito especial mesmo, querido. Muito obrigado pela sua vida. Glória a Deus. Meus amados irmãos, existem algumas perguntas na nossa vida que elas são essenciais. Dizem os filósofos que se você não fizer a pergunta certa, você não encontrará a resposta correta. Para você, às vezes, encontrar o caminho certo, você precisa fazer perguntas corretas. E neste texto que o Senhor nos dá nesta noite, nós vamos ver aí pelo menos duas perguntas que foram feitas a Jesus e cuja resposta que o Senhor deu vale para mim e para você até hoje. E o que o Senhor espera que eu e você façamos com essas perguntas é a mesma coisa que essas pessoas fizeram naquele tempo. Veja a palavra do Senhor em Marcos, no capítulo 10, no versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há um bom senão o que é Deus. E tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa. Vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse-lhe: Para o homem é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Amém? Senhor, nesta hora, Pai, nós oramos e pedimos a Tua direção, o Teu cuidado sobre as nossas vidas, Senhor. Tu és aquele que fala, Tu és aquele que dirige os nossos corações. Nós precisamos nesta noite sair daqui deste lugar convicto que a Tua palavra falou aos nossos corações através do Teu Santo Espírito. Nós precisamos sair deste lugar, Senhor, mais crentes em Ti do que nós chegamos, e nós precisamos voltar para os nossos lares com as certezas que o Senhor pode colocar em nossos corações. Então nós pedimos ao Espírito Santo, em nome de Jesus, para que o Senhor opere nesta hora. Tira todo eu, tira todo aquilo que for do homem, e deixa, Senhor, apenas a Tua presença, o Teu agir e o Teu falar. E que o Teu nome seja glorificado, Senhor, e em cada vida haja uma porção do Teu Santo Espírito, que clama, Senhor, e fala conforme a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, aqui eu quero enfatizar nesta noite a vida deste jovem que chega até Jesus e faz uma pergunta muito importante. A pergunta que este homem faz para Jesus é a pergunta mais importante das nossas vidas. E por que ela é mais importante? Porque quando a nossa vida na terra acabar, ela acabou. A nossa vida na terra, quando nós terminarmos a nossa peregrinação
neste espaço que nós estamos vivendo, entre o dia que nós nascemos e o dia que nós completaremos a nossa morte, porque eu não sei se você sabe, mas você está do lado de alguém que está mais morto hoje do que estava ontem. Olha para essa pessoa bonita que está do teu lado, ela tem um dia menos de vida, ela está mais morta hoje do que ela estava ontem. Filosoficamente, você está andando do lado de um morto. Nesta madrugada, algumas células suas morreram. Nesta madrugada, você ficou mais velho. Nesta madrugada, você perdeu alguns tempos da sua vida. Na semana que passou, se você não aproveitou bem o tempo que você teve, nunca mais você terá a oportunidade de experimentá-lo. No dia em que a nossa vida na terra acabar, ela acabou, não tem mais o que possa ser feito. Jesus diz que nenhum de nós, por mais preocupados que sejamos com a vida, nenhum de nós poderá acrescentar sequer um segundo na nossa vida, não poderá acrescentar absolutamente nada. É por isso que este jovem vai até Jesus de noite, num dia qualquer. Jesus chega naquela cidade e aquele homem vai fazer a pergunta mais importante da vida dele: o que eu tenho que fazer, ou o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aquele jovem entendia que a vida de um ser humano não consistia em nascer, crescer, estudar, entrar numa faculdade, arrumar um trabalho, fazer um monte de conta, pagar um monte de conta o resto da vida e depois morrer. Ele acreditava, como nós também acreditamos, que o Deus maravilhoso que nós cremos e servimos é um Deus que fez coisas muito maiores e que a nossa vida não está limitada àquilo que nós enxergamos apenas como vida. E por esta razão, aquele homem vai até Jesus com a pergunta mais importante da vida de um ser humano. Na hora em que uma pessoa está morrendo num hospital, irmãos, ela não vai reclamar pelos carros que ela não comprou, pelas roupas que ela não vestiu, ela não vai reclamar pelas coisas que alguém tomou dela, pelas oportunidades que ela perdeu na vida, mas ela vai reclamar por aquilo que é mais essencial: o que eu farei com a minha vida daqui para frente? Aonde será o meu futuro após a minha vida nesta terra? Portanto, este é um moço que se preocupava seriamente com a sua salvação. E Jesus, quando olha para aquele moço, ele olha e vê a seriedade e a humildade daquele moço. No versículo 17 diz que ele foi na frente de todo mundo e ajoelhou-se aos pés de Jesus. Ele se propôs a pagar o mico ali na frente de todo mundo. Enquanto muita gente fica com vergonha de Jesus, aquele moço não ficou com vergonha e foi até Jesus e se prostrou aos pés de Jesus, reconhecendo que Jesus é o Senhor, que Jesus tem poder sobre todas as coisas, e faz a pergunta mais importante. Portanto, este moço era um moço destemido. Este é um moço que não tinha vergonha de fazer a pergunta mais importante e de buscar esta resposta. No versículo 20, nós vemos também que este moço era um moço de conduta exemplar. Não havia uma falha sequer que as pessoas podiam apontar sobre elas. Eu fico olhando a nossa estatística ao nosso redor, e nós encontramos aqui na nossa vizinhança um monte de pessoas exemplares. Nós encontramos pessoas que você olha e diz assim: mas qual é o problema dessas pessoas? Aparentemente é tudo muito bom, aparentemente são pessoas cumpridoras do seu dever, são pessoas que procuram fazer o bem ao próximo, mas será que isso é suficiente para nós herdarmos a salvação? Este moço tinha uma conduta exemplar. No versículo 20 diz lá que ele fazia isso desde a sua mocidade, ou seja, era um jovem que desde a sua mocidade tinha buscado servir ao Senhor. A Bíblia diz também que ele era um homem, uma pessoa atraente, era uma pessoa amável, e Jesus, quando olha para ele, o ama. Aliás, o olhar de Jesus para a nossa vida sempre é um olhar de amor, porque se não fosse desta forma, Jesus não poderia nos estender o seu perdão. O perdão não foi dado a mim e a você como um favor, o perdão foi dado por causa do amor de Deus por nós. E este amor de Deus por nós não é apenas o amor de Deus, mas também e principalmente o amor de Jesus por nós. O Pai nos ama, mas Jesus também nos ama. Jesus não veio por amor ao Pai, veio por amor a nós. E não veio apenas para satisfazer as exigências do Pai, mas veio porque ama a mim e a você. Amém, queridos? Isso faz uma diferença muito grande quando a gente começa a lidar com Deus, porque muitas vezes nós achamos que nós somos apenas servos de Deus e que nós estamos devendo algum favor e alguma obrigação para Deus. Não é isso. Deus nos ama e Jesus nos ama, e por isso Ele veio a este mundo.
Este homem era um homem rico e respeitado. Ele podia ser só rico, mas ele era rico e respeitado. A sua palavra tinha peso aonde ele trabalhava, a sua palavra tinha peso aonde ele vivia. E será que nós, nesta noite, podemos responder ao questionamento de Jesus, do versículo 19 com um sim? O que Jesus diz? Tu sabes os mandamentos, olha no versículo 19. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Algumas coisas que estavam ligadas às leis, à lei dos 10 mandamentos. Nós também podemos hoje dizer, nós não fazemos isso? Alguns de nós, com mais propriedade do que outros, podem dizer, sim, eu não faço isso. Mas será que não fazer isso é o suficiente para nós irmos para os céus, para nós termos a posse da vida eterna, para nós entrarmos na posse da vida eterna? O que nós notamos, irmãos, é que este moço estava interiormente insatisfeito. A pergunta que ele faz é, o que ainda me falta? O que ainda me falta? Ele sentia que apesar de ele viver uma vida moralmente boa, de ser uma pessoa que moralmente as pessoas até o respeitavam, ainda alguma coisa faltava para que a vida eterna lhe fosse realmente dele, que ele pudesse tomar posse disso. Então alguma coisa faltava. E o que acontece com a vida deste moço? Ele tinha seriedade e tinha sinceridade, mas ele não tinha nenhuma vida com Deus. Ele era apenas um bom religioso. O problema deste moço é o problema de muitas pessoas da nossa sociedade. São pessoas moralmente boas, são pessoas religiosas, são pessoas que fazem tudo certinho, mas que a sua relação com Deus não é a base daquilo que elas fazem. A motivação correta para fazer o que fazem não é o que Deus fez por elas, é o que elas estão fazendo por elas mesmas. Esse era o grande problema deste moço. Aos olhos humanos, as pessoas falavam, puxa vida, o que falta para este moço? É um exemplo na nossa comunidade. Mas Jesus diz, alguma coisa te falta. E essa pergunta, alguma coisa te falta, é a pergunta que Jesus faz para mim e para você nesta noite. Porque o Senhor não quer nos levar pela metade, o Senhor não quer nos levar em percentuais, o Senhor nos quer levar inteiros. Nosso coração não pode ser uma parte do Senhor, não pode ser uma parte de mais alguém, o nosso coração precisa ser 100% de Deus. E este moço era um bom religioso, e o Senhor exigiu a ele uma renúncia. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres. E aqui não há nenhuma teologia para você sair vendendo o que você tem, não. Para você ser uma mão aberta, para você sair dando dinheiro para todo mundo. Não é nada disso que Jesus está dizendo. Jesus não trabalha na aparência, trabalha na essência. O problema daquele moço não estava em ele ter dinheiro. O problema daquele moço não estava em ele ser quem ele era. Era valorizar quem ele era. Era achar que aquilo e somente aquilo era suficiente para que ele pudesse ter acesso à vida eterna. Na vida deste moço, o problema eram as riquezas, o amor ao dinheiro. Mas na minha e na sua vida, meu irmão, podem ser outras coisas. Uma paixão, um vício, o nosso ego. Paixões e vícios e egos são tão terríveis quanto a situação daquele moço. Nós não somos melhores do que ele porque não temos dinheiro. Graças a Deus, porque eu cresci numa igreja assim. Eu cresci numa igreja em que nós éramos ensinados que quanto mais pobre a gente fosse, mais servo de Deus a gente era. Nós éramos estimulados a não entrar numa faculdade, não estudar numa faculdade, porque os irmãos achavam que depois que fosse para a faculdade ia se perder. Essa era a teologia. Meu avô, coitado, simples de tudo, pegava aquelas agulhas de costurar saco de feijão, mostrava aquela agulha grande e falava assim, olha só, como é possível pôr um camelo pelo buraco de uma agulha e o rico entrar no céu? Não é possível, não entra. Essa é uma teologia que não tem base bíblica. É uma extração do texto que Jesus cita aqui, mas que não é verdade, porque não tem nada a ver com o contexto da agulha que nós conhecemos. Mas nós crescemos dessa forma. Então muitos de nós têm problema com isso. Então as minhas paixões, ou os vícios, ou o meu ego, a minha velha natureza, ou quem sabe as amizades que me cercam, elas podem ser um impedimento para aquilo que Deus quer fazer em minha vida.
Esta pergunta que Jesus faz, o que ainda te falta, ou o que o jovem vai buscar do Senhor, é a pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos todos os dias. Será que um vício, uma paixão, um ego, a minha velha natureza, ou as minhas amizades não estão tirando o lugar de Jesus na minha vida? Será que isso não está atrapalhando de Jesus ser 100% Senhor do meu coração? Aquele moço amava mais as riquezas do que a Cristo, irmãos. E aquilo que você ama mais do que a Cristo, se torna um problema para a sua vida. Se Cristo não for o primeiro na sua vida, Ele não será o segundo. Ou Jesus realmente é o primeiro lugar da sua vida, ou Ele não é o segundo lugar da sua vida. Com Deus não tem essa história de 90% e 10%, 90% passa, não. Ou é 100% ou não é nada. A lei era terrível porque a lei exigia obrigação e cumprimento. Nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça, ok. Mas isso não anula o fato de que o meu coração precisa estar 100% com Jesus, ou precisa ser 100% de Jesus. Se Jesus não for Senhor da minha vida, Ele não pode ser o meu Salvador. Se Jesus não for Senhor das suas decisões, Ele não pode ser o seu Salvador. Os valores terrenos que aquele moço valorizava, valiam mais do que os eternos. Jesus, quando confronta aquele moço, está mostrando a realidade do coração daquele moço que ele mesmo não percebia. Ele achava que ele era uma coisa, mas na prática ele não era. E sabe, irmãos, nós todos precisamos passar por esses momentos de escolha na nossa vida. Moisés também passou por este momento de escolha. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículos 24 a 27, a palavra do Senhor diz que foi pela fé que Moisés, quando cresceu, recusou ser tratado como neto do rei, e escolheu partilhar os maus tratos do povo de Deus, ao invés de desfrutar os prazeres passageiros do pecado. Ele achou que era melhor sofrer pelo Cristo prometido do que possuir todos os tesouros do Egito, pois ele aguardava ansiosamente a grande recompensa que Deus lhe daria. No versículo 27 diz que ele foi porque confiava em Deus, que ele saiu da terra do Egito e não teve medo da ira do rei. E assim Moisés prosseguiu no seu caminho. Parecia que ele podia ver Deus bem ali ao seu lado. Essa é uma extração da Bíblia Viva, é uma porção da Bíblia chamada Bíblia Viva, que traz essa ideia, essa mensagem de Moisés, um servo de Deus que rompeu com aquilo que ele vivia, para fazer com que o plano e o propósito de Deus se cumprisse na sua vida. Sempre que Deus tem algo para você, meu irmão, sempre que Deus colocar algo diante de você, o Senhor vai exigir de você uma posição e uma renúncia. Você não pode continuar olhando para frente querendo olhar para trás. Você não pode caminhar de um lado querendo caminhar do outro. O seu coração não pode caminhar dividido. Você não pode ser de Jesus aos domingos e de qualquer jeito na segunda. Você não pode viver sem estar 100% debaixo das mãos do Senhor. Quem não é capaz de renunciar aos valores mundanos, renuncia a Cristo. Nós achamos que renunciar... Um dos grandes problemas do pecado, irmãos, é que o problema maior está centrado naquilo que nós concordamos. O problema do pecado não é eu pecar. É eu concordar com o pecado também é pecado. Muitas vezes eu não peco, mas eu consinto com o pecado. Isso é tão pecado quanto pecar. E é por isso que Jesus precisa trabalhar em nossa vida. Porque para Ele poder trabalhar, para poder garantir-nos essa possibilidade de irmos para a glória com Ele, Ele precisa ser Senhor, precisa nos confrontar a cada dia. E nós precisamos submeter-nos completamente ao senhorio de Cristo. Por isso, diante das escolhas que você tem que fazer na vida, escolha a melhor parte. Maria, Moisés, Abraão escolheram a melhor parte. Qual é a sua escolha nesse dia? Você diz assim, pastor, mas eu não posso ser envergonhado. Você tem medo de ser envergonhado por Jesus? Eu conheci pessoas, irmãos, que no local de trabalho onde elas trabalhavam, assim, no dia a dia, as pessoas que conviviam com ela não sabiam que ela era crente. Ela se disfarçava igual aos outros para ela poder se enturmar, porque ela tinha vergonha de dizer que ela era crente.
O que você acha que Jesus diz de uma pessoa que tem vergonha de dizer que serve a Senhor? O que você acha que Jesus diz diante do Pai? A palavra do Senhor diz assim: aquele que me confessar, eu confessarei diante do Pai. Aquele que me negar, eu negarei diante do Pai. Aquele que concorda comigo, eu concordarei diante do Pai. Aquele que testemunha, eu testemunharei diante do Pai. Portanto, é uma escolha diária que nós precisamos fazer para que Jesus ocupe o primeiro lugar sobre a nossa vida. E a segunda pergunta importante, irmãos, é a pergunta que Pedro vai fazer juntamente com os discípulos. Ali no versículo 26, quem poderá, pois, salvar-se? Se o negócio é desse jeito, quem é que pode ser salvo? Então, como é que faz para ser salvo? E Jesus vai dizer claramente para eles: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos é que se eu não permitir que Jesus trabalhe em minha vida, se eu não permitir que Jesus trabalhe nas minhas emoções, nos meus sentimentos, que Jesus coloque no centro da minha vida as prioridades corretas para a minha vida, que Ele governe o meu falar, que Ele governe o meu pensar, que Ele governe as minhas atitudes, que Ele governe a minha vida por inteiro, não é possível essa transformação. Para que Jesus possa fazer isso, eu preciso me submeter a Ele. Eu não posso simplesmente exigir que o Senhor faça isso e eu não me submeter. Por isso que Jesus faz uma proposta: lancem as suas dúvidas, as suas lutas sobre mim. Peguem o meu jugo, porque o meu jugo é suave. Nós todos precisamos ser ensinados pelo Senhor, mas o Senhor não ensina uma pessoa de coração duro. O Senhor não ensina uma pessoa cujo coração é endurecido e um coração que não se submete. Se você não se submeter ao senhorio de Cristo, o Senhor não ocupará a força do seu coração. Ele não vai levar você para o céu na marra. Ou você se submete ao Senhor e deixa Ele agir, e deixa Ele trabalhar no seu coração, e deixa Ele operar sobre a sua vida, ou Ele não pode fazer nada. Muitas das nossas lutas e conflitos, irmãos, que nós enfrentamos no nosso dia a dia, é porque nós não submetemos ao Senhor o nosso coração. Nós queremos do jeito que Deus quer, mas da nossa forma. Nós queremos o que Deus quer, mas do jeito que nós queremos fazer, e nós impomos isso muitas vezes para o Senhor. E de vez em quando, irmãos, Deus até permite que a gente faça do nosso jeito, para que a gente quebre a cara e depois volte para o caminho certo do Senhor, e a gente corrija as coisas com o Senhor. Quem poderá ser salvo é a pergunta que é feita. Então, quem é que pode ser salvo? Quem não desiste dos seus pecados conscientemente não pode ser salvo. Se você erra e sabe que erra e continua errando, não há uma expectativa de salvação para a sua vida. Outro grupo de pessoas que não podem ser salvos são aqueles que não valorizam a salvação. Existem pessoas que vão para o inferno com a salvação na mão. Porque no dia em que Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele salvou toda a humanidade foi alforriada. Usando uma palavra bem antiga, mas interessante, carta de alforria. Quando um escravo se tornava livre, o seu servo dava a ele uma carta de alforria, e ele podia andar de cabeça erguida pela sociedade, ele podia entrar em qualquer lugar, porque quando alguém inquiria, ele mostrava a carta de liberdade, a carta de alforria. E no dia em que Jesus morreu na cruz do Calvário, você recebeu a carta de alforria com o seu nome, você se tornou livre. Mas quando nós erramos, pecamos e falhamos, nós voltamos ao estado antigo, e muitas vezes aquela carta de alforria não vale de nada em nossa vida. Então essas pessoas, irmãos, que voltam para trás, essas pessoas que experimentam a salvação e depois saem, simplesmente vão viver a sua vida como elas acham que tem que viver, não há expectativa para elas. Porque aquilo que ia ser bênção na vida delas, não serviu de nada. Jesus morreu inutilmente na cruz do Calvário por elas. Outro grupo de pessoas que não pode ser salvo, são aqueles que se consideram ricos de justiça própria, como os fariseus, os religiosos da época. Eles eram tão sérios, irmãos, que eles faziam jejum 2 vezes por semana. E as 2 vezes por semana que eles faziam jejum, era dia que tinha feira, que era para todo mundo ver que eles estavam de jejum. Eram religiosos. Jesus diz: o jejum de vocês não serve para nada. O jejum de vocês não tem absolutamente valor algum.
porque era só para mostrar para os outros. Era só para mostrar para os outros que eles eram melhores, que eles eram mais isso, que eles eram mais aquilo. E se tudo aquilo que nós vivermos e fazermos for só para mostrar para o nosso parente, para mostrar para o nosso amigo que nós somos mais isso, que Deus é mais isso em nossa vida, não serve para nada. Por isso, quem confia na sua justiça própria, não herda o reino dos céus. Este moço moralmente era bom, esse moço tinha todos os predicados, ele exigia, tudo aquilo que era exigido ele cumpria, só que ele esqueceu da coisa principal. Aonde é que estava Jesus no seu coração? Jesus dominava, tinha força no seu coração, ou Jesus era apenas uma lembrança na sua mente? Quando Jesus confronta este moço, vai ficar claro o que é que acontece. Mas em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15, a palavra do Senhor diz que todo pecador pode ser salvo. Todo pecador pode ser salvo. Não existe uma pessoa na face da terra cuja salvação não possa ser alcançada, por pior que ela possa ter sido aos nossos olhos. E para algumas pessoas é um problema sério isso. Fulano matou, roubou, aprontou, fez isso, fez aquilo, dá uma lista bem grande de coisas. Depois vira crente e simplesmente anulou tudo. Anulou tudo. Anulou tudo. Pastor, mas é injusto isso. Pois é, pode parecer injusto aos nossos olhos, aos olhos de Deus não. Porque aos olhos de Deus não existe pecadinho e pecadão. Aos olhos de Deus a lista grande, a lista pequena tem o mesmo efeito. Os cativos e oprimidos podem ser salvos. Aliás, irmãos, os cativos e oprimidos gemem na expectativa de que alguém, em algum momento, em alguma situação, entre na história das suas vidas. Quando uma família está passando por momentos terríveis, sobre o peso do diabo sobre as suas vidas, passando por opressão, passando por situações difíceis, essa família clama e geme para que o Senhor mande alguém para os ajudar. Porque só quem sofre, irmão, sabe a dor que sofre. Só quem passa as noites em claro chorando de madrugada, sabe o que é passar a noite em claro chorando de madrugada. Portanto, os cativos e oprimidos podem ser salvos, porque eles vão clamar ao Senhor, eles vão clamar ainda que eles não saibam, ainda que eles não conheçam, ainda que eles não entendem, eles vão clamar: Senhor, ajuda-me, Senhor, socorre-me, Senhor, venha ao meu encontro. E Deus vai encontrá-los, Deus vai encontrá-los. Aqui na nossa vizinhança nós temos belas mansões, belas casas. Nós olhamos por fora e parece que está tudo bem, mas só Deus sabe o que acontece nas madrugadas aqui na nossa vizinhança. Será que nós temos aqui na nossa vizinhança pessoas que estão dormindo bem à noite? Ou nós temos pessoas que estão atribuladas? Será que nós temos aqui famílias que estão bem ajustadas? Ou aqui também há famílias que há desajustes? E por isso o pai, a mãe, os filhos, todos sofrem naquela casa. E Jesus ama essas pessoas, e Jesus quer que eu e você sejamos o canal de bênção, para levarmos a palavra de justiça, a palavra que liberta, para levar a carta de euforia, para aquele que está sofrendo, queridos. Elas estão escravizadas pelo pecado, estão escravizadas pela luta que têm vivido, mas elas não sabem que elas podem ser livres. Mas quando eu e você batermos na porta dessas casas e dizermos que Jesus pagou o preço, Jesus pagou a nossa conta, que tudo foi pago na cruz do Calvário, que elas podem ser livres em Cristo Jesus, eu quero dizer para você que vai ser uma alegria. As pessoas vão receber Jesus nos seus corações, as suas vidas serão transformadas, e o poder do Senhor fluirá sobre este lugar, porque essas vidas estão ansiando, queridos. Dentro do ser humano há um vazio tremendo. Aquele que não conhece Jesus tem um vazio tremendo que precisa ser preenchido, e as pessoas estão desesperadas buscando algo para preencher as suas vidas. Na Europa, as nossas igrejas estão sendo fechadas e transformadas em mesquitas muçulmanas. Por quê? Porque as pessoas estão desesperadas por sentido e significado para a sua vida.
Mas quando nós anunciamos a palavra da verdade, quando nós anunciamos a Jesus para as pessoas, nós estamos entregando a elas a carta de alforria, nós estamos dizendo que elas são livres, que elas podem experimentar uma nova vida, que elas podem ser uma pessoa cujo plano e o propósito de Deus pode acontecer na vida delas, e nós declaramos o poder de Deus sobre toda a obra do mal. Nós precisamos sair das quatro paredes, e nós precisamos ir até onde Jesus quer que nós sejamos agentes de mudança, porque todo pecador pode ser salvo, amém, queridos? Todo pecador. Os cativos e oprimidos podem ser salvos. Mulheres como Maria Madalena, possessas de muitos demônios, encontrou a salvação no Senhor. E aqui no nosso derredor, na nossa vizinhança, nós temos muitas pessoas possessas. Nós temos muitas pessoas endemoniadas. Homens como Manassés, que foi um grande pecador, pôde ser salvo. A história de Manassés é interessantíssima. Um rei que cresceu conhecendo o princípio da palavra do Senhor. E aí um belo dia achou que isso era pouco. Achou que ele podia fazer de qualquer jeito. E sabe o que ele fez? Ele matou os seus 2 filhos queimados a Moloque. Sacrificado a Moloque. E aí o Senhor permitiu, pelo pecado dele, que ele fosse escravizado. E lá depois de algum tempo escravizado, ele pôde reconhecer que ele tinha errado e tinha falhado, e fez um concerto com o Senhor, e o Senhor o tirou da masmorra, o Senhor o tirou do porão do castelo, e o Senhor o levou de volta para o trono. Porque quando nós erramos e falhamos não é o fim é quando nós não reconhecemos que erramos e falhamos. Quando nós somos capazes de compreender o Deus maravilhoso que nós servimos, um Deus que nos ama, um Deus que se derramou, um Deus que nos dá tudo, um Deus que abençoa, um Deus que multiplica, um Deus que faz sinais, prodígios e maravilhas, e nós nos submetemos sobre o seu senhorio, Ele vem e nos abençoa. E Deus está desejoso de fazer isso com a nossa comunidade, irmãos. Deus está desejoso de fazer isso com a nossa vizinhança, com as pessoas que moram no seu prédio, com as pessoas com quem você convive no trabalho, com as pessoas com quem você cruza na rua. Ele está desejoso de fazer isso, e Ele vai usar a sua vida neste ano. Este ano será um ano de bênção. Nós vamos sair das quatro paredes, nós vamos entregar a carta de alforria, nós vamos ser o agente de bênção neste lugar, nesta cidade, e o nome do Senhor será glorificado, queridos. Quem é que pode ser salvo? Homens como Nicodemos, que apesar de honrado aceitou o convite do Senhor. Lá em João, no capítulo 3, nós vemos que Nicodemos vai de noite ter uma conversa com Jesus. E quando ele entende o que Jesus fala, ele diz: eu vou seguir esse Jesus. Ele larga a sua religiosidade, ele larga aquilo que ele está vivendo. E quando nós vamos lá no final da história, no livro de João, nós vamos ver que Nicodemos está junto com José de Arimateia, enterrando Jesus, preparando o corpo de Jesus. Ele está junto com os discípulos, quando recebe o dom do Espírito Santo. Nós vamos ver esse homem transformado, porque ele entendeu a mensagem da salvação, ele entendeu que a sua vida não era apenas aquilo que ele estava vivendo, mas que tinha algo mais pela frente, e este algo mais era muito mais importante. Mas sabe, queridos, nós precisamos compreender que a salvação não é a conquista do homem, é um presente de Deus, mas você pode aceitar ou recusar este presente. Salvação não é algo que você fez por merecer, porque a priori nenhum de nós merece absolutamente nada, mas a salvação é um presente que Deus nos dá. Mas para você tomar posse da salvação, você precisa pegar este presente na mão, você precisa colocar o presente no bolso, e você precisa usar o presente. Se o presente é a sua carta de alforria, e quando o diabo disser que você está em pecado, que você não pode isso, que você não pode aquilo, você tem que mostrar a carta de alforria. O problema é que algumas pessoas pegam o presente, guardam o presente no bolso e continuam vivendo exatamente do mesmo jeito que sempre viveram. Vão para o inferno com o presente no bolso, estão andando de ônibus com o presente no bolso, estão vivendo a sua vida diária com o presente no bolso, estão fazendo o que fazem com o presente no bolso. Tira o presente do bolso, meu irmão. Tira o presente do bolso. Começa a exercer a bênção que Deus deu na sua vida.
Comece a glorificar a Deus com as suas ações, com as suas atitudes, coerente com aquilo que o Senhor fez por você. Portanto, a salvação não é conquista do homem, é um presente de Deus. Mas você pode aceitar ou recusar este presente. O que é que você vai fazer esta noite com este presente? Vai usar o presente de Deus? Ou você vai recusar o presente de Deus? Nós somos privilegiados debaixo da nova aliança, querido. Na velha aliança, as pessoas eram obrigadas a fazer as coisas para acontecer. Elas tinham que botar força. Bota força, 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 tem que fazer e nunca conseguiam. Na nova aliança não tem a força, na nova aliança tem a graça. A graça nos capacita a ser. Você não precisa fazer força para ser, você simplesmente precisa ser. Você não precisa fazer força para amar, você precisa amar. Você não precisa fazer força para ser uma pessoa abençoada, você precisa ser abençoado. Você não precisa fazer força para isso ou para aquilo, você só precisa ser. Quem sabe você nesta noite entrou neste lugar dizendo: Senhor, eu não quero mais ser desse jeito. E Deus está dizendo para você: não quer ser desse jeito? Então comece a ser do outro jeito, comece a ser do jeito certo. Pastor, mas eu não sei como fazer. Não tem problema, se você quiser eu te ensino, diz o Senhor. Se você se submeter a mim, pode ficar tranquilo que eu te ensino. Deus só não ensina através de Jesus e do seu Espírito Santo quem não se submete. Quando eu não me submeto, não tem como Jesus me ensinar. Quando eu me submeto, Ele pode ensinar todas as coisas da minha vida. Por isso que vida cristã não é uma vida de possibilidade humana, mas é uma vida de possibilidade de Deus habitando em você, vivendo em você, se movendo através de você, fazendo a obra através de você. Essa é a proposta de Cristo em nossa vida. Para terminar, irmãos, há momentos em nossa vida que nós precisamos tomar decisões. Você não pode afirmar que ficará melhor se não decidir por Jesus hoje. Mas eu posso te garantir que a palavra do Senhor garante a você uma coisa essencial: a presença constante de Jesus em sua vida. Jesus diz aos seus discípulos lá em João 6,37, projeta para mim aí, Edson, João 6,37. Olha que frase tremenda, que palavra que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos, para mim e para você. João 6,37. Todo o que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Diga glória a Deus. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas eu os ressuscite no último dia. Jesus não promete que você, na segunda-feira, não vai ter que passar por alguma dificuldade. Ele não promete que amanhã vai ser um mar de rosa para você. Algumas religiões podem prometer isso. Venha para cá, seja membro daqui, que os seus problemas acabaram. Não, Jesus não promete isso para você. Mas Ele promete dizer assim para você: eu estou contigo todos os dias, jamais te abandonarei, jamais te deixarei, eu estou contigo todos os dias. E se você vier a mim, diz o Senhor, eu jamais rejeitarei. Às vezes nós erramos com Deus, irmãos. E sabe qual é o sentimento que fica no nosso coração quando nós erramos e falhamos o propósito? É de que nós não temos jeito. Ah, pastor, eu tenho uma vontade de fazer certo, mas fiz errado, pastor. Puxa vida, não tenho jeito. Eu vou parar com esse negócio. Não pare, meu irmão. Não pare. Porque aquele que em você começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. O Senhor está fazendo uma obra bem feita na sua vida, meu irmão. Talvez hoje você olhe para você mesmo e você não veja perfeição, você não veja beleza, mas o Senhor teu Deus vê beleza em ti. Ele te ama e Ele está fazendo uma obra completa, uma obra abençoadora, uma obra transformadora, renovando a sua mente, renovando o seu coração, renovando a sua casa. Essa é a proposta.
Não é assim, da noite para o dia. É um trabalhar de Deus, na medida em que você deixa Ele trabalhar na sua vida, na medida em que você diz: Senhor Jesus, tudo o que tiver que fazer, faz da minha vida. Se tiver que cortar, corta. Se tiver que mudar, muda. Se tiver que transformar, transforma. Mas eu quero ser conforme o louvor da tua glória. E quando Deus ouve uma pessoa dizer isso, o Senhor muda. Muda-me a mim, não é muda o outro não, muda-me a mim, transforma a minha realidade, transforma a minha vida. Ai, Jesus não tem como não fazer, querido, porque é para isso que Ele se manifestou, para desfazer toda a obra do diabo, para transformar você num príncipe, para transformar você numa princesa, porque eu e você somos herdeiros da glória do Senhor, e um dia nós habitaremos na glória, desfrutaremos da eternidade com o Senhor, porque é para isso que o Senhor nos criou, querido. Você pensou que Deus tinha criado você para pagar conta? Deus não criou você para pagar conta, não. Deus criou você para desfrutar da intimidade, da comunhão com Ele na glória. Deus criou você para o louvor da sua glória. Você é alguém especial para Deus, e Deus ama você, a sua casa, a sua família. Deus quer o melhor para a sua casa, para a sua família. Deus quer que você se levante do pó. Deus quer que você seja transformado, para que todo este povo, toda esta cidade, toda esta nação, todo este mundo reconheça que Deus é quem opera sinais e maravilhas. Jamais o deixarei, jamais o abandonarei. Quem sabe você nesta noite entrou neste lugar com alguns sentimentos de fracasso, alguns sentimentos de não conseguir realizar, mas nessa noite Deus está dizendo para você: eu estou contigo. Não estou contigo porque você faz mais do que o outro. Eu não estou contigo porque você é melhor. Eu estou contigo porque eu te amo, e eu quero transformar a sua vida por completo. Eu quero operar através de você. Eu quero que você seja o canal da minha bênção. Eu quero que muitas e muitas e muitas vidas venham a me conhecer, porque conhecem você. Vamos ficar em pé. Quantos nesta noite, queridos, precisam de um toque do Senhor sobre as suas vidas? Quantos nesta noite podem dizer: eu não tenho vergonha de dizer que eu preciso de mudança na minha vida? Aquele moço não ficou envergonhado em estar na presença de Jesus e na presença das pessoas. Ele foi e fez a pergunta mais importante. O problema dele não era vergonha, o problema dele é que ele não queria mudar. Hoje você está aqui no meio de irmãos, também não precisa ter vergonha, mas a pergunta é a mesma: você quer mudar? Você quer experimentar algo novo? E eu não estou dizendo isso porque sou melhor do que você, porque da mesma forma que você precisa, eu também preciso. Eu estou na mesma situação que você, mas nós precisamos entender que o Senhor precisa ser Senhor das nossas vidas. Nós vamos cantar esta música, e depois, na medida em que o Espírito Santo de Deus for tocando no seu coração, e você reconhece que nesta noite você precisa de algo de Deus, e você talvez nunca tenha entregado a sua vida para que Jesus seja o Senhor da sua vida, e quem sabe você entrou nesta noite dizendo: Senhor, eu preciso mais de Ti na minha vida, eu preciso que o Senhor tenha liberdade para operar na minha vida. Eu quero pedir a você, ao longo da ministração do louvor, ou depois da ministração, no momento que o Espírito Santo for tocando, se você precisa de uma oração, saia do seu lugar e venha aqui à frente em nome de Jesus. Não deixe, não volte para casa do mesmo jeito, porque você talvez fique um pouco envergonhado, mas se você reconhece que você precisa, hoje será um dia de grande mudança na sua vida, para o louvor da glória do Senhor. Deixe o Espírito Santo agir sobre o seu coração.